O modernismo, resumidamente falando, ele vai despojar as construções de ornamentos, né? Vai trazer a verdade construtiva, né? A gente sabe que existe uma formalidade também nesse conceito, tá? Então você estabelece proporções, elementos como janelas, portas, varandas, vão ter certas alturas que criam proporções agradáveis aos olhos. No caso do Artaxo Jurado, ele vai viajar um pouco mais longe, ele vai introduzir nos seus edifícios ornamentos arabescos, nos guarda-corpos, aqui não dá para ver, aqui dá para ver os arabescos das grades, aqui onde a gente tem as fornijas, que a gente popularmente chama de frisos, são as floreiras, então essa parte que é em alvenaria toda ornamentada, ela também vai seguir um padrão clássico, e aqui em cima a gente tem essa estética de futurista, que lembra muito uma torre de controle de um grande aeroporto internacional, né? Então ele solta com os pilotis, que isso é um conceito da arquitetura moderna. Então a leveza que o concreto armado proporciona, que era uma coisa que você não tinha nas tecnologias precedentes ao concreto armado, então os arquitetos vão brincar com forma curva, com o andar como se ele estivesse flutuando, né? E o Artaxo Jurado, ele vai introduzir cor, então as janelas são verdes, esse prédio ele é amarelo claro, tá? Aqui é um amarelo mais forte, esses pilares são azuis, e aqui são as caixilharias, esses frisos dos caixilhos, são em tons rosa, que dá para a gente ver melhor. Um amarelo bem forte, o friso, que moldura essas janelas, é um salão de festas, né? Mas esse é um edifício de 1950, e o mundo, essa é uma arquitetura, ele vai se pautar muito na ficção científica, no sonho de uma cidade ideal, de um mundo mais próximo, com aviação, as pessoas, o mundo ficou mais curto, etc. Ficou mais curto e próximo para o pessoal que comprava esses apartamentos, que era classe média e classe média alta, bem entendido. Podemos ir adiante. Aqui um outro detalhe do mesmo edifício que eu representei. Apresentei aqui. Então, você tem uma coluna dórica padrão. Aqui essa aqui não está na mesma proporção, está fora de proporção. Mas mais ou menos na mesma proporção a coluna do edifício Viadutos. Aqui a gente tem um erro. Esse capitel é de outro prédio ali. A coluna ela entra direto na laje, tá? A coluna em rosa, mesclado com elementos brancos, e um amarelo bem forte na cornija, nessa cornija que dá o acabamento na marquise. Essa é uma marquise bem grande que ela proporciona um movimento para as lojas, um conforto, e dá também uma certa leveza, que a massa desse edifício é muito grande. Aqui, novamente, outro elemento que não faz parte do discurso modernista, que é um ornamento com inspiração árabe. Por quê? Quem eram os compradores desses apartamentos no início dos anos 50? Era um pessoal emigrado, enriquecido, muitos de origem libanesa, sul da Espanha, Portugal, países que foram muito influenciados pela cultura árabe. E essa cultura árabe, o exotismo da cultura do norte da África, vai povoar os filmes de capa e espada do cinema americano, do cinema de produção, né, para grande massa. Então, a esperteza do Artaxo Jurado é lidar com esses elementos, elementos iconográficos do cinema americano, que tinham feito a cabeça dessa classe média que cresceu indo ao cinema, criando na infância ao cinema
se tornou adulto indo ao cinema, quer dizer, começou vendo em branco e preto, mudo, ou os primeiros sonoros, mas branco e preto ainda, depois a chegada da cor, Technicolor, né? E ele traz essa estética da cor forte para o prédio. Tanto é que os edifícios eram chamados de arquitetura de mau gosto, porque a arquitetura moderna pregava uma neutralidade, então tom gelo, bege, azul claro, formas limpas, né? Você teria o quê? O brise, no caso, para substituição a isso aqui. Como está debaixo da marquise, você não ia precisar do brise. Então seria uma coisa reta. Seriam mais janelas, vidraças, enfim. E ele pôs esse rentilhado lá. Tá? Podemos seguir? Roberto, tem 15 minutos já. Oi? Tem 15 minutos já. Tá. Você quer finalizar? Então, finalizando, era essa a ideia que eu queria trazer hoje. A oposição entre o discurso moderno e o discurso que foi chamado de kit, de arquitetura de consumo, né? Não foi valorizado e hoje é cultuado como uma coisa cult. Né? Temos mais um slide. Então, aqui alguns detalhes do edifício Viadutos, comparado com o vizinho dele, que é um neoclássico modernizado. Então, você tem a balaustrada reta, não tem aquele desenho sinuoso dos balaustros são retos, mas as janelas têm moldura, tem um diamante, né, que a gente chama um relevo, uma peça em relevo, para destacar desenho na alvenaria, né? E aqui dá para a gente ver bem os arabescos nas floreiras, né? Muitas pessoas não têm tempo para cultivar, então elas estão sem plantas. Alvenaria, grade, e essa grade feita especialmente para esse edifício, tá? Cada prédio ele tinha um projeto específico. Ela só vai ser reproduzida no Santo Honoré, na Avenida Paulista, mas ainda assim vai ter algum diferencial. Aqui dá para ver melhor a questão dos frisos, das corniches, né? E como as pessoas se apropriam dessas varandas, tá? Aqui novamente a corniche da marquise. Então, no clássico modernizado foi um hiato entre o ecletismo historicista e a arquitetura moderna que se popularizou depois da Segunda Guerra Mundial. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente teve muita arquitetura feita nesse padrão. Tá? O pessoal, inclusive, chamava de padrão fascista, porque esse prédio ele se assemelha muito ao prédio do Matarazzo, tá? Mas não é fascista, é simplesmente o clássico modernizado que, por um acaso, agradava ao Mussolini, o ditador italiano, mas era uma coisa gestada dentro da Escola de Arquitetura de Roma. Bom, com isso acho que em rápidas pinceladas, eu quis mostrar mais ou menos o que a gente tem de panorama aqui no centro de São Paulo e que mais destaca, mais chama a atenção. A gente está no 24 de maio, o nosso curso ele contempla também uma saída, todos os sábados, uma dupla de professores percorre o entorno da unidade, né, os pontos-chave, a gente fez um roteiro, mas cada professor administra o tempo, o local às vezes se apresenta mais convidativo, né, mas basicamente a ideia é ver a história da arte na cidade. Tá? Por isso, essa perspectiva da história da arte através do patrimônio artístico e arquitetônico paulistano. Basicamente é isso. O nosso curso está direcionado à faixa etária de 14 a 29 anos. O foco é no restauro, aprender técnicas de restauro, mas dentro de restauro a ideia é ressignificar o olhar. E essa ressignificação do olhar passa por observar a cidade.